Shalom, meus amigos, que a paz do Senhor seja com todos vós, amém? Se inscreve no canal, se compartilha. Aqui é o pastor Samarone. Esse é o canal nosso, já, do Samarone. Samarone é meu nome. Eu tenho um nome composto, meu nome é Wilton Samarone, sabe? E aí, esse é o meu nome, Samarone. É o canal Samarone e o pastor Samarone que fala. Se inscreve, você vai estar concorrendo a um relógio desse folheado a ouro, da Citizen, linha Elegance, tá bom? Se inscreva aí, amigo. Eu quero fazer este vídeo e é para a mesma pessoa que fez a pergunta ali, onde que originou o pecado. Também um menino, tem 12 anos. Ele fez a pergunta e é interessante, porque muitas pessoas pode ser que tenham essa mesma dúvida. E ele perguntou por que Jesus veio na Terra. Jesus veio ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio ao mundo? Ele perguntou, né? Por que Jesus veio ao mundo? E eu falei, tá bom, vou fazer um vídeo, você vê lá no YouTube, você vai entender. Vê se você vai entender. Tá, aí vamos ver um versículo para começar a falar, para ver se ele entende. Eu vou pegar aqui o livro do Apocalipse. Apocalipse é um livro das revelações, tem muito mistério aqui no livro do Apocalipse. Mas tem tudo a ver com a mensagem que o menino fez a pergunta aí. Por que Jesus veio? Ó, tá aqui, ó. Vou pegar o versículo 4 de Apocalipse 12. Sabe, isso aqui, na verdade, isso aqui é uma profecia, uma alegoria. A Bíblia fala em 3 linhas de raciocínio. 3 linhas. Primeira linha, literal. Vou te dar um exemplo de uma palavra literal. Quando os discípulos chamaram Jesus, vê essa obra aqui do templo, você viu tudo isso aqui? Que lindo, como é que ficou? Aí ele disse, dá um sinal da sua vinda. Aí Jesus falou assim, olhou para o templo e falou, tá vendo esse templo aí? Na verdade, eu te digo que isso aqui não ficará pedra sobre pedra. É uma palavra literal. Jesus estava falando de um acontecimento que ia acontecer lá na frente. No ano 70, General Tito sitiou Jerusalém, invadiu Jerusalém, destruiu tudo, destruiu o templo, mas acabou com tudo. Até a sapata do templo foi arrancada. Não ficou pedra sobre pedra, porque naquele tempo lá eles não usavam argamassa, não usavam cimento. Era pedras, ela é esculpida para ser encaixada uma na outra. E o general Tito, com ódio deles, porque eles se rebelaram contra o Império Romano, destruiu o templo, que era o símbolo religioso dele, na qual que dava força para eles se rebelar contra Roma. Então, por isso que destruíram o templo, não ficou mesmo pedra sobre pedra. Então, Jesus fala aqui numa palavra literal, onde se fala que pau é pau, pedra é pedra, certo? Também tem outro sentido que a Bíblia fala, uma outra linha. Primeira linha é literal, pau é pau, pedra é pedra, e o outro sentido é sentido figurado. Sabe aquela questão, sentido figurado? Vou te dar um exemplo de sentido figurado. Jesus falou assim uma vez para os discípulos, olha, se o teu olho te escandalizar, arranque o teu olho fora. É melhor você entrar no reino dos céus com um olho só do que ter nos 2 olhos e ser lançado no inferno. Você está entendendo? Isso aqui Jesus está falando para nós e é uma linguagem figurativa. Porque a linguagem figurativa é para se fazer justamente ao contrário da qual ele está falando. Por exemplo, se o teu olho se escandalizar, como que... meu olho me escandalizou. Aí eu vou lá, pego uma faca, arranco o meu olho. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Vou enfiar uma faca no olho, vai morrer. Certo? Seu sangue vai esvair, vai furar teu cérebro, alguma coisa. Tu vai morrer. Você está entendendo? Então, isso é uma palavra literal. Primeira linha de raciocínio é literal. Pau é pau, pedra é pedra. E essa linguagem aqui, arranca o teu olho fora. É melhor ter um olho só no céu do que 2 no inferno. É uma linguagem figurativa. Ele faz essa figura. Dá essa ilustração. É uma linguagem figurativa. E a outra linguagem que a Bíblia tem, a outra linguagem é essa que eu estou te falando. Capítulo 12 e o versículo 14. E o capítulo 12 inteiro em si é uma alegoria.
É uma palavra, é uma profecia poética, mas numa forma de uma alegoria. Você está vendo que ele fala, e viu um sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Você já viu alguma mulher vestida de sol? Estava falando da mulher aqui. A verdade em prática aqui é a mulher vestida de sol é a nação de Israel. A nação de Israel. Vestida de sol, quer dizer, ela está incorporada. Dentro dela tem um ser que é chamado do sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. Então a nação de Israel ia dar à luz a um filho vestida de sol. Ó, vestida de sol. Daria à luz a um filho. E Jesus é o sol da justiça para nós. Aqueles que andavam em trevas viu-se uma forte luz, que é Jesus, a nossa luz, entendeu? Então essa mulher aqui, a nação de Israel, vestida de sol, ela dará à luz a um filho, e ele é o nosso sol da justiça, entendeu? E a lua seus pés. Também tem essa mesma linguagem. Essa mesma linguagem se refere, pode ser, ela é como é uma alegoria. Essa mesma Bíblia também faz menção a uma outra mulher que também é uma igreja. Essa mulher é uma igreja vestida de sol, ou seja, regada de todo ouro, de toda ouro. Mas esse exemplo aqui, essa alegoria, mais essa outra mulher, não a primeira vestida. Faz sentido também com a nação de Israel, mas é mais essa aqui, ó. Essa mulher vestida de sol é uma igreja aí que ela é muito grande, ela tem todo o ouro do mundo, ela tem toda a glória do mundo, porque ela está em toda a cidade, ela está em todos os países, todos os municípios, em qualquer currutelinha, tem uma paróquia dessa igreja. Vestida de sol, uma mulher tendo a lua debaixo dos seus pés e 12 coroas. Ah, não, é isso mesmo, essa mulher aqui no caso é a nação de Israel. A lua aos seus pés, 12 coroas. Ah, é 12 coroas aqui, ó, 12 coroas sobre a cabeça, 12 coroas. É a nação de Israel mesmo, as 12 tribos, é isso mesmo. Tá falando da mulher mesmo, de Israel, tá vendo? Que as 12, a mulher vestida de sol, quer dizer, vai sair dela uma grande glória, uma grande luz, um ser que vai nascer ali, que será chamado Sol da Justiça, é isso mesmo, fala da nação de Israel, essa mulher aqui. E 12 coroas sobre a cabeça, ou seja, as 12 tribos, né? A nação de Israel gerou as 12 tribos. Essa aqui, ela estava grávida, tá vendo? Da nação de Israel vai nascer um que é o rei dos judeus. Tá vendo? É isso mesmo, faz sentido. É a nação de Israel, essa mulher aqui do dragão, do capítulo 12 do Apocalipse, é a nação de Israel. É isso mesmo. Aí o dragão, ó, e o dragão abriu-se a boca e fez o mar, querendo matar ela para não dar luz, perseguiu. É isso mesmo, fala da nação de Israel, a perseguição do dragão, que o diabo tem fúria da nação de Israel, principalmente dos judeus, pelo nascimento do Cristo. É isso mesmo, isso aqui faz menção à nação de Israel e aos judeus, pelo ódio que o Satanás tem dos judeus. Agora aqui no versículo 4 do Apocalipse 14, é a questão que eu quero responder a pergunta do menino lá. Ó. E com sua cauda levou após si a terceira parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Ó, é isso aqui. Quando Deus fala estrela, muitas vezes ele fala aos pastores, aos líderes da igreja, como as cartas, as 7 igrejas as 7 igrejas da Ásia, das 7 igrejas, 7 cartas, 7 igrejas, ele diz ao anjo da igreja. Muitas vezes ele chama o pastor de anjo, mas também às vezes eles fazem menção às estrelas. São minhas estrelas, são os líderes da igreja. Mas aqui no caso, essas estrelas são os anjos de Deus, o próprio exército de Deus mesmo. Ele está falando aqui que o dragão, com a sua cauda, levou 1/3 dos anjos de Deus. É essa questão que eu quero falar. Que o menino me perguntou por que Jesus veio para a Terra nos salvar. Nos salvar de quê? Né? Foi essa pergunta que ele fez. Agora, no texto ali que lemos, Apocalipse ali 12, versículo 14, fala que o dragão levou com a sua cauda a terceira parte dos anjos, certo? A terça parte dos anjos, a terça parte. Então é assim, vamos supor
Não tem como se fazer a conta. O número dos anjos que Deus tem, a Bíblia, uma vez eu cheguei a achar os versículos, o número dos anjos de Deus são milhares de milhares e centenas de milhares. Então você faz a conta, você tem umas centenas de milhares, quer dizer, são 100 vezes um resultado de milhares. Então você pega milhares de anjos e multiplica 100 vezes, e esse resultado, ó, centenas de milhares e milhares, sabe? É muito difícil fazer uma conta. Então é um número grandíssimo. Mas esse terço, um terço que o dragão levou, esses anjos ele lançou aonde? Sobre a Terra. Tá aqui na Terra, no planeta aí, voando aí. Eles não têm corpo. Mas se eles tivessem ter um corpo físico que nem o nosso, essa luz do sol que nos ilumina jamais bateria na terra, de tanto demônio que tem. Como que diz lá? Nós não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestes. Eles estão aí, sob o globo, flutuando aí. Então, se eles tivessem corpo físico que nem eu e você, a luz do sol jamais bateria na terra, de tanto demônio que tem nas regiões celestiais, entendeu? Agora eu vou responder o menino lá de por que Jesus veio morrer na cruz. Bom, a Bíblia diz que Satanás, que quando ele subiu, no outro vídeo, se você ver, o pecado originou aqui na terra, ele subiu, e lá em cima ele queria exaltar o trono de Deus. Aí encontrou lá Miguel e falou, aqui você não vai exaltar não o trono, rapaz, o que você está pensando? Aí houve a luta, ele convenceu lá um terço dos anjos de Deus. Então, de todo o exército de Deus, a gente não sabe o número que tem, mas se a gente fracionar ele dentro da matemática, na fração, a gente consegue reduzir esse número, que são enormes, é infinito os anjos de Deus. Mas se a gente fracionar ele dentro da matemática, o que é fracionar? Fracionar é assim, eu vou te mostrar aqui, eu não sou bom de estudo, irmão, só tem até, sabe, não tem muito estudo não. Só estudei até o ginásio, só até a sexta série. Mas dentro da fração, o que é a fração? A Bíblia diz que ele levou um terço, né? É assim, ó. É assim, ó. Você tem um bolo, um chocolate, tá? Você consegue ver aqui? Aí, você tem um bolo, um chocolate. Aí você fraciona ele. O que é fracionar? Você divide aí em 3 partes, ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes. Assim. Isso é fracionar. Uma parte, 2 partes, 3 partes. Então, essa primeira parte aqui é 1/3, a do meio é 2/3 e a terceira é o inteiro, que é 3/3. Isso é fracionar, ó. Tá vendo? 1/3, 2/3 e 3/3, que dá o inteiro. Isso é fracionar. Então, Satanás foi no céu e fez a rebelião e levou um terço. Um terço é um desse aqui, ó. Agora eu te pergunto, a qual pertence esses anjos que ele levou? A quem pertence? E por que eu dividi? Deus me inspirou, me deu essa revelação. Eu sou muito curioso, e Deus gosta de pessoas curiosas assim, porque o que Jesus disse? Aprenda de mim. O que é aprender de mim? Aprenda de mim. É estudar sobre ele, querer saber, entender a palavra. Porque muitas pessoas leem a Bíblia como se fosse um livro só, simples, falando numa linha só, sabe? Falando literalmente aquilo, mas a Bíblia não fala literalmente, fala em 3 linhas: literal, alegórico e figurativa. Você não pode ler ela numa linha só, que você vai fazer confusão. E muitas verdades estão escondidas atrás da junção das consoantes e vogais, atrás das sílabas que formam as palavras, verdade em prática lá atrás. E é essa verdade que eu quis conhecer. Eu falei assim, eu quero conhecer a verdade está atrás das letras, que você não mostra para ninguém. Porque um dia eu lendo na Bíblia, eu li lá João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, a verdade que Jesus cura, liberta o pecado, livra do pecado, dá salvação, essa é a verdade, eu entendi. Mas eu queria mais, eu falei assim, é uma verdade que ninguém vê dentro da Bíblia, de ponta a ponta, aí Deus me deu. E essa é uma... Eu falei, Senhor, é difícil fazer a conta dos seus anjos, mas ele levou um terço, como é que é isso? Um terço dá para saber, a gente divide, ó. Um terço, ó. Você divide aqui, ó. A quem pertence cada terço desse? Cada terço desse tem um dono. Aí o Satanás veio e levou um terço dos seus anjos. Se rebelou um terço, ele levou para ele. Tá com ele. Servindo a ele agora.
E de quem pertence esse um terço que ele levou? É a pergunta. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários aí. Quem pertencia esse um terço que Satanás levou? Mas eu vou te responder aqui. Se você concorda ou discorda, deixa ali nos comentários. Mas dentro de uma conversa agradável. Se você me xingar, não se preocupe, não vou te xingar de volta, tá bom? A sua opinião contrária, tudo é bem-vindo. Eu não sou o detentor da verdade, mas a gente está aqui para questionar. Mas essa é a verdade que o Senhor me mostrou. Eu queria entender, queria chegar a um número exato, e não tem como, mas fracionando se dá. Um terço diz a Bíblia lá em Apocalipse 12, versículo 14. Com a sua cauda ele levou um terço. Quem pertencia esse um terço? Eu vou te esclarecer. Vamos supor que você deixa seu carro, você vai na padaria, deixa seu carro na esquina ou no estacionamento, aí quando você compra o seu pão e tal, certinho, você vai pegar seu carro não está lá. Alguém roubou seu carro, usurpou. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Com a cauda dele, ele levou teu carro. A quem pertencia teu carro? Certo, a você. Se você tem o seu veículo roubado, qual o primeiro passo, primeira coisa a fazer? O que você vai fazer? Ir na delegacia, prestar um boletim de ocorrência, um BO, certo? Você vai atrás. Por que você vai atrás? Porque roubaram o que é teu. Você quer de volta, certo? Então tá, eu vou te mostrar agora a revelação que Deus me deu. O Senhor me deu, depois que eu tava numa campanha de monte aí, 35 dias no monte orando, querendo essa revelação, essa verdade que o Senhor me mostrasse, atrás das letras aí, da junção das consoantes e vogais, verdade que ninguém vê. E essa, Deus me deu palavra de sabedoria, entendimento, de Gênesis e Apocalipse. Aí ele me deu essa revelação. A quem pertence? Eu me alegrei. A quem pertencia? A Jesus. Esse um terço que Satanás levou, esses anjos pertenciam a Jesus. Um terço pertence ao que Deus trabalha dentro da numerologia. Deus é tremendo. Os números de Deus são porque Deus é único. 3, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade. Mas Deus é um só. Deus é um só. Deus é um só. Não tem 3 deuses, que nem... Aí tem gente que ora e fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não. Desculpa eu te falar, irmão. Você pode estar orando assim, mas não é que você seja errado. Mas a verdade em si que não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, é um Deus só. É só um Deus. E ele é subsistente em 3 pessoas. Mas como é isso? É que nem essa caneta. Essa caneta aqui é 1. 1. 2, 3. Tá vendo? O Pai, o Filho, a caneta é vermelha, aqui emana sangue. Se tirar o tubinho aqui, vai derramar de vermelho, vai emanar sangue. Espírito Santo, força invisível, está na terra, agindo. Ele é invisível. Só porque ele é invisível não significa que ele não existe. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Espírito Santo. Mas Deus é um. Deus é um. Deus é um só. Entendeu agora? Como que é fácil entender com uma ilustração? Deus. Mas está aqui o Pai. Está aqui o Filho. Está aqui o Espírito Santo. Deus é um só. Entendeu, irmão? Glória a Deus. Mas voltando. A parte que Satanás levou pertencia a Jesus. Porque se ele era invejoso, como ele ele queria ser como Deus, como filho de Deus, então é lógico que ele ia pegar a parte que pertencia a Jesus. E Jesus, ele habita entre os louvores. E a outra função que Satanás tinha no céu, ele era querubim ungido, ele era guardião, ele era segurança lá do jardim do Éden. Ele era querubim protetor. A função dele, ela está no Éden todo dia para levar a luz lá. Lembra que o seu nome, Estrela da Manhã, por isso. O nome do Satanás, até hoje o nome dele é esse. Ele não perde esse nome. O nome dele é Estrela da Manhã. Porque todo dia ele tinha que estar lá embaixo no planeta levando a luz. Porque a luz é o princípio da vida. Ele levava a luz para o planeta lá e ficava lá, como um 2 de paus lá.
de boa. Quando ele saiu, era noite, ele volta é dia, ele sai à noite, ele volta é dia, ele sai à noite, ele volta é dia. Entendeu? Aí quando ele pecou, não voltou mais, o planeta ficou em desgraça, em densas trevas. E sem treva, irmão, não existe vida. Entendeu? Aí ele veio e destruiu o planeta de propósito. Mas é outra história. Aí ele perdeu. E no céu tá esse lugar vazio, que é o coral. Ele era maestro do coral. Porque Deus, Jesus, ele habita entre os louvor. Por quê? Ele nasceu da tribo de Judá. Judá é louvor. Judá é louvor. E ele saiu da tribo de Judá. Ele habita em meio aos louvor. Ele habita em meio aos louvor. E querubim, diz a Bíblia, lê que ele tinha a pedra, muitas pedras adornadas, e adufo, música, muitos instrumentos de música. Quando ele andava, o som ecoava de música, emanava desse ser. Você entendeu? Por isso que hoje eu vou dar uma dica. Para você que é levita hoje, por isso Satanás te odeia. Por isso que Satanás te odeia, você que canta, que louva, porque você está fazendo a função que era dele. Louvar. Levita, levanta a cabeça, vai em frente, siga firme, continue louvando. Satanás te odeia porque hoje você louva, faz o serviço que era dele, fazendo a função dele. Ele era adorador. Então ele tinha como regência, ele regiu. Então ele tinha afinidade com aqueles anjos. Então quando ele foi no céu, ele toma a parte que ele o dominava. Ele era o mais coral, então ele tinha influência. Levou o coral com ele. Aí um outro vídeo que eu fiz, eu vou responder um outro vídeo de um hater aí. Não vou dizer hater, porque ele não me ofendeu. Mas ele disse que nós estamos já na grande tribulação. Não, não estamos não. Porque o Espírito Santo ainda está na terra. O Espírito Santo na grande tribulação não vai agir, não vai estar na terra. E não vai haver criança também de colo, nem nascer, nem mulher vai engravidar. Na grande tribulação, mulher nenhuma engravidará. Entende? Não vai ter. Porque imagina a grande tribulação, um período daquele, você com a sua criancinha de colo, chega um anticristo para implantar a sua marca, querer implantar a marca em você e pegar seu filho, você vai fazer de tudo para ter seu filho de volta. Ele vai querer implantar, lógico que você vai aceitar a marca querendo seu filho de volta, entende? Então vai ser muito injusto com quem ficar. Então por isso que o arrebatamento vai ser repentino, ele vai vir levar a noiva não participa disso, justamente por isso. Isso é para responder a sua pergunta também, amigão, que você falou, que nós já estamos na grande tribulação. Isso aqui não chega nem perto da grande tribulação. Isso aqui não chega nem perto. Isso aqui é fichinha. Isso aqui é playground perto da grande tribulação que vai acontecer. Então ele levou um terço dos anjos do céu. O céu está vazio. Lembra? Num outro vídeo que eu preguei aqui, que ele vai vir pegar a igreja. No outro vídeo eu falei que eu comparei como o pessoal da corte, lá no vídeo que eu falei para que o povo judeu entendesse aquela linguagem. Eu falei na linguagem para que o povo de Israel entendesse. Ficar na corte é ficar mais próximo de Deus. Agora eu vou falar para nós pagãos, para nós ímpios. O céu está vazio. Satanás levou um terço das estrelas de Deus. O coral está vazio no céu, esse lugar. Então Jesus veio implantar a igreja. E essa igreja, ele disse que ia preparar lugar. E quando eu estivesse vós também. E vou voltar para te pegar e vou levar para mim. Lembra que ele falou? E ele vai vir como ladrão. Num piscar de olho, 7 milésimos de segundo. Ele vai vir, o ladrão vem pegar o que mais tem de valor nesse planeta, que é a igreja, a noiva do Cordeiro. Para que ele vai pegar a noiva do Cordeiro? Para colocar lá, ó. E lá no outro vídeo eu comparei como um súdito, como o pessoal da corte. Mas a noiva vai pertencer aqui, ó, ao coral. Lembra que nós estamos ensaiando aqui para cantar num coral celestial lá, naquele hino que não tem fim, que é Santo, Santo, Santo. Glória, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Glória a Deus, Santo, Santo, Santo. Tem um hino lá que começou e nunca parou e fala Santo, Santo, Santo. Então, no arrebatamento da igreja, ele vai vir como ladrão. Ninguém vai ver, ladrão não vê. Ninguém vê quando o ladrão chega. Ele vem, pega, repentino, toma daqui o que mais tem de valor, que é a igreja, a noiva nos arrebata. E para colocar lá, ó, nesse lugar que Satanás tirou, deixou vazio, do coral, ele vai colocar a igreja lá, ó. Tá vendo? Lá no outro vídeo eu falei que ele ia nos levar para a corte para estar mais perto do rei. É claro que o coral está perto do rei. O rei está sentado no trono, o coral está em volta ali, regendo para ele, cantando glória a Deus, Santo, Santo, Santo. Nós estaremos com ele para sempre, Santo, Santo, Santo. Seremos primeiro chegar no céu, Santo, Santo. Eles veio para os judeus não quiseram, crucificaram.
Entendeu? Ele virou as costas para ele, eles vão ser agora os últimos a entrar e nós entraremos primeiro. Se cumpre aquela palavra que disse que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Nós éramos os últimos a ganhar a salvação. Eles rejeitaram a Jesus, agora eles serão os últimos. Por isso que nós seremos o primeiro. Por isso que dá o arrebatamento da igreja. Pega o arrebatamento, foi, piscar de olho, sumiu. Aí começa a grande tribulação para os últimos ganhar a sua salvação. A grande tribulação é para os últimos terem chance de ganhar a salvação. Só que daí é aqui, ó. Guilhotina neles. Guilhotina, meu filho. Não vai ser fácil não. Então, nós seremos o primeiro. Glória a Deus, papai. Vai se cumprir em nós essa palavra. Que nós éramos os últimos, mas agora seremos os primeiros. E ele vai lá colocar nós nesse buraco que está vazio no céu. O coral. Porque se esses anjos pertenciam a Jesus, Jesus veio, né, fazer um boletim, veio, nasceu como homem, numa forma terrena, que ele disse, eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Lógico, os anjos se perderam, não tem mais salvação. Anjo não tem salvação, errado na eternidade. Então eles estão perdidos, por isso que Jesus falou, ó, perdido, não tem salvação. Aí ele veio para salvar pessoas, para buscar pessoas, para colocar nesse lugar no céu. Os judeus não quiseram, rejeitaram ele. Ele veio para nós queremos, o adoramos e entendemos isso. E ele vai nos arrebatar para colocar lá. Pronto, foi. Completou o céu? Ah, a corte está completa no céu. Tá, o coral está completo. Beleza. Glória a Deus. Ficaremos na Jerusalém celeste e eles ficarão na Jerusalém terrena. Quando Jesus, depois eles vencem a grande tribulação, aquela coisa toda. Jesus dá o milênio para eles, entendeu? Para eles querem reino. Eles querem estar aqui na terra. Nós queremos coisa do céu e eles querem coisa da terra ainda, olha. Mas tá bom. Você conseguiu entender? O Rafael, por que Jesus teve que vir? Veio para buscar, ele já perdeu, tomaram um lugar que era dele no céu, tá vazio esse lugar no céu, né? Tomaram, a terça parte dos anjos ficou vazio, ele implantou a igreja, ele vai vir arrebatar, arrebatou a igreja, ele coloca lá, completou o céu, maravilha, por isso que ele veio morrer na cruz, para nos resgatar de todo o mal, de todo o pecado, para nos colocar nesse lugar, para adorá-lo. Por isso vamos louvar a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Se você gostou, compartilha, se inscreve, deixa seu like, tá bom? Obrigado, shalom. Que a paz do Senhor esteja sobre vós. Amém. Shalom, shalom.